Oi, gente. Hoje, quarta-feira, dia 16 de setembro de 2015. São 9 e pouquinho da manhã. Tô indo para o trabalho. E ontem fui à abertura do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Um documentário sobre cinema, entrevistando vários realizadores, entre eles o José Padilha, de quem eu me tornei fã, com todas as críticas que as pessoas fazem, né? A Tropa de Elite, 1 e 2 e tal. Eu acho que como filme de ação é extremamente bem feito. Extremamente bem feito. Além do mais, no Brasil nós temos uma série de filmes que retratam a perspectiva daquele que está em conflito com a lei, né? E acho que, como acontece com várias questões que são muito mais complexas, o brasileiro tende a simplesmente demonizar um lado. Eu não estou defendendo a PM, né? Eu, inclusive, anteontem fiquei escandalizada. Eu parei num lugar para comprar uma coisa e tinha uma TV enorme ligada nesses noticiários que, se você espremer, né, pinga sangue. E aí, as imagens, câmeras de segurança, primeiro, da rua, pegaram uma primeira parte, e nos telhados das casas um cinegrafista amador, assim, um morador, pegou a câmerazinha dele, ou o celular, sei lá, e filmou. E aí veio à tona, então, a questão, que era a seguinte: dois rapazes roubam uma moto, uma coisa assim, aí há uma perseguição, a PM persegue, e aí eles estacionam, inclusive perto de um carro e tal, e aí um deles para se entregar, ele deita no chão. Gente, ele é executado, leva os tiros. Tá deitado, o cara tá deitado no chão já, assim, deitado no chão, e ele levou uns tiros. Aí foram perseguir o outro, ele mais novo, inclusive, entrou numa casa, aí a moradora, né, viu a polícia lá e falou: ah, entrou um cara aqui, né, isso em São Paulo, tá? E aí aparece a filmagem, as imagens da câmera do morador que, por sorte, pegou tudo. O PM, que tá de capacete branco, pega o garoto. Aí daqui a pouco ele rende o garoto, aí o garoto tá deitado no telhado, ele tá em cima, assim, e tal. Aí daqui a pouco ele levanta o garoto, aí ele vai levando o garoto. Parece que ele tá levando o garoto pra ser preso. Ele chega na beira do telhado e joga o garoto. Ele cai, esse menino, de uma altura de 8 metros. E aí até o repórter fala: não dá para saber o que aconteceu. Ainda bem que não dá para saber, porque, gente, uma queda de 8 metros, assim, no mínimo as pernas entram, sabe, assim, no corpo, é uma coisa horrorosa. Se fosse de cabeça, então, nossa. Então, eu fiquei apavorada. Agora, a pergunta é a mesma que fiz em um outro vídeo que falava de adolescentes que assassinam outros adolescentes, espancando-os, né, até a morte. E aí um deles, inclusive, foi encontrado, era o segundo caso. Eu ri assim de nervoso porque eu nem sabia que tinha um primeiro, enfim. Encontrado estrangulado com um tecido e a cabeça dentro de uma privada. Então, olha o desrespeito extremo com esse garoto. Assassinado brutalmente por outros internos. E na época eu perguntei o que está brutalizando, o que está, entendeu, animalizando dessa maneira. Nós estamos falhando. Todo um processo civilizatório que não está se concluindo, não está sendo se realizando a contento. Agora, claro, há algumas coisas que nós sabemos, né? Desestruturação das famílias, essa praga dessa hipocrisia religiosa que diz que as pessoas se transam têm que ter filhos,
mesmo que elas não tenham a menor condição de tê-los, de criá-los, de nada. É tão violento isso que querem impor que a mulher que é estuprada tenha filho do agressor, do criminoso. É um criminoso, gente. Hein? Aí, um doente criminoso tem que ser castrado. Minha opinião polêmica, mas eu acho que tem que ser castrado quimicamente, sim. Bom, aí o que tem brutalizado e animalizado a esse ponto a nossa força policial, né? Agora, eu tive muitos alunos PMs ou ex-PMs. Nunca imaginei ouvir deles. Um deles falou assim muito claramente: olha, há um movimento, às vezes dentro dos quartéis, que luta por uma polícia comunitária e não do patrimônio. Nós queremos ser uma força muito mais próxima da população. Mas, imagina, a gente não pode fazer movimento, passeata, sair com uma faixa. Somos todos presos. A disciplina militar, da polícia militar, ela é infalível, assim. Se a polícia militar é repressora conosco, imagina o que acontece lá dentro dos quartéis. Aí, ele falando, mas há sim muitos que desejam essa mudança, essa transformação. E então eu acho que não é homogêneo, não é complexo. A pessoa que rouba uma moto, ela não é um bandido, aquilo pode ser circunstancial, ela pode estar em um momento de desespero, em alguma coisa, numa situação que nós não imaginamos, que o cara que rouba uma galinha para alimentar a família, né, e é preso, e é não sei o quê. Muito diferente, né, desses desgraçados, que eu espero que todos sofram as consequências, né, dos males que espalham, das pessoas emboletadas em altos cargos, em altos escalões, né, na esfera pública ou privada, e que a partir do sacrifício da vida do outro, ele se concentra para si a riqueza, né? Ou rouba, ou desvia, ou se apossa, né? Se apropria do que não lhe pertence. Que isso pode se dar por meio, né, de verbas, recursos, terra. A guerra que acontece no Brasil pela terra é absolutamente estarrecedora. Estarrecedora, não há um outro nome, assim. O genocídio, assim, os assassinatos, e a gente, as pessoas assistindo novela. Gente, até quando vocês vão ficar assistindo novela? Ah, sinto muito, olha. E ainda colocam lá, assim, se orgulham, né? Fulana de tal, que batom é esse? Aí põe a hashtag, o nome da novela. Nossa, que medo, que medo. Não perceberam ainda que esse veículo, né, aberto no Brasil. Aliás, no Brasil, né, não sei como é em outros lugares do mundo, mas no Brasil é nosso inimigo, é inimigo. E então, tudo isso começou porque o José Padilha é entrevistado, né, no filme de ontem, num documentário, chama Um Filme de Cinema. E achei um pouco longo, né, confesso, porque tem vários enxertos de obras mesmo, e é até coerente, assim, há uma defesa, por exemplo, do plano longo por vários cineastas e tal. Aí tem uma sequência, é um cara numa carroça puxado por um cavalo. Gente, eu nunca tinha visto a grandiosidade de um cavalo.
a maneira como aquilo é filmado, aquele cavalo é uma coisa, é épico, entendeu? A cena é épica, você fica assim. Agora, tem aquela, aí tem mais uma, mas assim, aí várias, sabe, assim, se excede um pouco, sabe? Aí fica parecendo amador. Mas eu tô falando assim, minha nossa, né? Deus me livre. Os cineastas vão me crucificar, né? Não, desculpe aí. É só a opinião de uma leiga espectadora, tá? Gosto há pontos que são controversos, né? Então, e há perguntas que são ingênuas mesmo, assim. Você faz o filme ou o filme que te faz? Ai, gente, nem eu que quase não faço teatro. Tenho uma peça maravilhosa que eu quero trazer de volta, que é Antígona, na qual eu atuo. Mas assim, um grupo de quase 30 pessoas. Então imagina a facilidade de trazer esse trabalho de volta. Mas assim, até eu já não pensaria numa pergunta assim, sabe? É muito estudante de cinema do primeiro semestre, sabe? Mas há algumas outras questões que os diretores respondem maravilhosamente. Não concordam todos, assim, né? Há discordância entre eles não estão num debate, né? São entrevistados separadamente. E aí, uma aula, gente. Tem vários momentos que são uma aula. O Rui Guerra, nossa, como me apaixonei por ele é muito... O Padilha é engraçado, ele é meio assim, né? Não, você pode apontar uma câmera como se aponta uma arma, claro. Todo assim, sabe, meio chavado, meio... É nóis, mano. Padilha, eu te amo. Que mais? Me chama pra fazer uma figuração num filme seu. Num próximo Tropa de Elite. Vão me matar. Deixa eu ver o que mais. Ai, gente, será que eu publico esse vídeo? Vou publicar, porque hoje eu fiz um lenço. Apesar de que eu fiz super rápido, um segundo antes de sair de casa. E preocupada, porque as cachorras brincaram, saíram, até fugiram hoje, né? Mas aquelas fofurinhas, tem uma delas que é a do meio, a Eliane, a pretinha, que ela, não sei, ela tem voltado pra dentro de casa assim antes, e aí ela deita e fica assim com apoiadinha assim. Ela é a que tem um olharzinho mais triste, ela é a que derrete mais meu coração, né? É inegável. E aí eu fico assim preocupado, falo, o que foi, bebê? Você tá... Parece que ela tá deprimidinha, sabe? Eu fico muito preocupada. Ao mesmo tempo ela tá muito gordinha. Aí eu não sei, eu falo, gente, será que ela tá gravidinha? Então é tudo, eu fico lá preocupada e... Na verdade tem que levá-las ao veterinário. Vou ver se eu consigo fazer isso este mês. Bom, então é isso, gente. Aí eu amarrei rápido e ficou uns fios... Mas é bom, rebelde. Tipo assim, é desestruturado. É um penteado desestruturado. Então recomendo, eu acho que é legal. O pessoal do cinema gostou demais, né, do filme. Tem esses momentos. Eu lembrei de uma frase que eu vi quando eu estava na graduação, de um colega que falou sobre uma determinada peça, uma montagem. Falou assim, às vezes as pessoas têm que aprender a ter desapego. Há que se aprender a ter desapego. Por quê? Porque você monta qualquer coisa, um filme, um espetáculo, né? Um show musical, você tá lá. Não dá pra incluir tudo. Não dá pra você, não é colocar a vida inteira lá dentro. Não dá. Essa sequência, gente, que é a do cavalo... A do cavalo é uma das coisas mais lindas que eu já vi no cinema. E eu não conheço, não sei de qual filme é aquilo. Mas sei te dizer que é
sublime. É sublime aquele cavalo. E eles estão em meio, é quase uma tempestade, prenúncio de uma tempestade. Então tem um poeirão que vem de trás, uma poeira que vem da frente, aquele cara estranho, soturno, sabe, na carroça, assim, e tal. E aquele cavalo, que não é um cavalo lindo, uau, um puro sangue, não. Um cavalo, sei lá, rústico, assim, tem uma coisa meio, uma crina desgrenhada, uma coisa... É impressionante, impressionante. A coisa mais linda que eu achei naquele filme. Essa sequência. Que é um plano longo. E aí depois tem... E é claro, aí tem as falas dos diretores. Realmente maravilhosos, né? Gente, desculpa o desabafo assim, mas eu vou... Caraca, velho! Brasília, o DF é um quadradinho, coisa menor do mundo, assim, dentro desse país. E porra, olha essa pista. O celular já caiu 3 vezes por causa dos trancos que o carro dá. E não é buraco que eu tô caindo. Não, é aquela coisa, sabe assim, tá o asfalto carcomido, assim, aí você passa aí, carro faz assim. Ó, entendeu? O tempo todo. Aí uma hora o celular cai. Quando é uma coisa mais, sabe? Uma porra, mal feito pra caramba. E faz que nem a cara deles. E nem foi esse governo, que esse governo atual tem 9 meses só, ainda não conseguiu fazer nada, porque pegou o rombo e tal, né? Mas assim, poxa, que chateação. E eu falo, é assim aqui, imaginem no, sei lá, no Amazonas, no Pará. Como é, imaginem como é no Reino do Maranhão. Né? Pô. Fico revoltada, cara. Os impostos altíssimos, altíssimos. Nós somos muito servos da Idade Média mesmo, sabe? Escravos, uma coisa. Só não somos escravos porque ainda não há o poder de vida ou morte sobre as nossas cabeças, não paira assim de uma maneira explícita. Mas se não fosse isso, a gente estava levando chicotada. Fico revoltada com essas coisas, cara. Aí você trabalha, paga, roubam metade do que você... Metade do que você produz, coitada. Olha só como eu estou sendo ingênua. Tô falando que nós pagamos vários meses de impostos. Só de impostos, né? Acho que 5 meses. De 12, sobram 7. Só que desses 7, aí tira a mais-valia que você produz, então. Entendeu? A riqueza que você produz para o outro, enquanto você fica com o que o Diese chama ração mínima. É, nós, os pangarés. Então, assim, eu tô muito... Engraçado que eu não tô... Uma das falas de um cineasta, se eu não me engano, em inglês, ontem, assim... e o que você acha? Seus filmes provocam raiva, né? Alguns tal. Ele falou, mas eu acho a raiva muito útil. A raiva é interessante provocar raiva. Viu? Viu? Que raiva! Vocês viram? E eram 2 emendas no asfalto. Droga. Aí o cineasta responde, é muito útil provocar raiva. Grandes avanços sociais foram conquistados por causa da raiva em relação a situações de injustiça intoleráveis, já intoleráveis. E aí, então a raiva é muito... O ódio não. O ódio nos destrói, o ódio cega a razão, o ódio... Mas a raiva é muito interessante. Aí eu falei, olha só que fala, hein? Que legal. E... Então eu mencionei isso, citei esse entrevistado em especial, por quê? Porque eu sinto uma revolta, não é mais com aquela raiva que eu tinha antes, assim, de me mobilizar muito, de ir pra passeata, não é mais, porque eu
pensando em como agir de maneiras, né, mais eficazes, de verdade, que sejam aquela mais uma contribuiçãozinha, mas de verdade, sabe, que faça alguma diferença e não ficar sendo massa de manobra. Ontem conversando com outro amigo, né? Pois é e tal, aí esses cursos de formação que os partidos não dão mais. Aí ele, claro, os partidos não dão mais, até porque não é mais interesse dos partidos formar ninguém, eles só querem massa de manobra para manterem os caciques. Então assim, gente, ai, que droga, que raiva, que saudades das décadas de 60, 70, que eu nasci em 71, né? Então quando comecei a entender que eu estava no mundo, aquilo tudo de maravilhoso acabou. Ai, Bom, gente, vou encerrar por aqui. Muito, muito, muito grata pela companhia, pela assistência, pela audiência, pelos feedbacks.